Boa noite a todos, eu sou o pastor Luciano, do Ministério IEMPS, e nós estamos aqui para dar início a mais um culto, para que você, do seu lar, da sua casa, do seu serviço, não importa onde você está, para que você continue conectado com a palavra de Deus. Amém? Antes de iniciarmos a palavra, quero convidar você a inscrever-se em nosso canal e deixar um like, e nos acompanhar em todas as nossas redes sociais, para que você não possa perder nada, para que você esteja conectado em tudo aquilo que Deus tem nos entregado para ministrar ao coração das pessoas. E a palavra de Deus que eu quero trazer para você nessa noite, você que nos acompanha nessa programação, está no Evangelho de Lucas, capítulo 24, verso 13. Evangelho de Lucas, capítulo 24, verso 13. Antes de iniciarmos a leitura da palavra, quero convidar você para fazer uma breve e simples oração. Pai, no nome de Jesus, nós te pedimos, ministra os corações das famílias, de homens e mulheres, de todas as pessoas que estão, Senhor, nessa transmissão, que estão assistindo, que estão ouvindo, que o Senhor possa alcançar os corações com a sua palavra, pois a sua palavra é vida e ela nos direciona, Pai. Senhor, eu quero te pedir que a sua palavra venha falar aos nossos corações e trazer ainda mais acerca do seu amor nesses dias, em nome de Jesus. Amém. Amém? Se você desejar e puder, acompanhe comigo aí, Evangelho de Lucas, abre a sua Bíblia, ou o seu smartphone, se assim você desejar. Evangelho de Lucas, capítulo 24, verso 13, diz: naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Olha só que interessante, a Bíblia está dizendo, 2 discípulos de Jesus saíram de Jerusalém em direção a Emaús. Eles estavam discutindo, conversando, debatendo, eles estavam discutindo acerca dos últimos acontecimentos daquela cidade, os últimos acontecimentos daquele povoado. Eu quero te fazer uma pergunta: o que tem captado a sua atenção? Qual tem sido os últimos acontecimentos que têm atraído os seus olhos, o seu coração? Quais são as últimas notícias? Quais são os últimos acontecimentos, as últimas ocorrências que estão captando a nossa atenção, a nossa preocupação, o nosso pensamento, o nosso entendimento? Quais são os últimos acontecimentos que estão consumindo a nossa atenção? A Bíblia diz que Jesus apareceu a eles e começou a caminhar com eles, mas eles foram impedidos de reconhecer Jesus. Por que é que eles foram impedidos de reconhecer Jesus? Porque eles estavam com os olhos muito voltados para os últimos acontecimentos, para os últimos fatos, para as últimas ocorrências. E eu quero dizer a você, não deixe isso acontecer com você. Não se preocupe com os últimos fatos, as últimas ocorrências. Não se preocupe com aquilo que está acontecendo aí fora. Não estou dizendo a você que não é algo sério, estou dizendo isso. Estou dizendo a você que a sua atenção, os seus olhos devem estar fitos em Jesus. Eles devem estar direcionados para Jesus. As últimas coisas, os últimos acontecimentos têm impedido as pessoas de reconhecer Jesus. As últimas ocorrências têm impedido as pessoas de ouvir a mensagem de Jesus, de ouvir a voz de Jesus, de ter a percepção da presença de Jesus na pessoa do Espírito Santo. Os últimos fatos, as últimas ocorrências acabam tirando a nossa sensibilidade de ouvir a palavra, de perceber a palavra, de perceber Jesus na pessoa do Espírito Santo. E aqui continua dizendo no verso 17, lhes perguntou, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos.
Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou Jesus. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Respondeu eles. Ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e todo o povo. O chefe dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Olha só, eles tinham uma expectativa de que Jesus era o Redentor que mudaria o curso da vida deles. Mas sabe o que aconteceu? Eles já estavam quase desacreditando daquilo que havia como promessa, porque estavam preocupados com os últimos acontecimentos daquele lugar. Embora um desses acontecimentos é a própria crucificação de Jesus. Eu quero que você se atente e fique muito atento a isso. Preocupe-se com Jesus. Ele foi crucificado, mas ele ressuscitou e vive, e ele está vivo. Não deixe que a notícia de morte abale a sua vida. Apegue-se à notícia de vida. A Bíblia diz em Provérbios que a má notícia traz prejuízo aos ossos. Mas a Bíblia também nos mostra que a boa notícia dá vigor aos ossos. Você deve trazer para a sua vida aquilo que te traz vida, aquilo que te traz esperança, aquilo que te traz uma expectativa do que Deus pode fazer. E ainda continua dizendo, 22, algumas das mulheres entre nós deram um susto hoje, foram de manhã bem cedo ao sepulcro. 23, e não acharam o corpo dele, voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos, que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente conforme as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Olha a advertência de Jesus sobre a vida desses discípulos. Jesus falou: como vocês demoram a crer em minhas promessas, como vocês demoram a entender o que os homens e mulheres de Deus estão ministrando, estão pregando. Jesus está fazendo uma advertência aos seus discípulos. Por que é que vocês demoram a crer? Porque vocês demoram a entender tudo que é proveniente do meu reino. É as últimas notícias que acabam ocupando as boas notícias. O Evangelho significa boas novas. O nome Evangelho significa boas notícias. Se você quer escapar dessas más notícias, eu oriento e direciono a você: apegue-se ao Evangelho de Jesus. Não estou dizendo religião, eu estou dizendo apegue-se ao Evangelho de Jesus. Jesus disse: as minhas palavras são espírito e vida. A palavra de Deus é o instrumento mais eficaz que o Senhor deixou para que os seus filhos pudessem usar. Jesus é o Verbo e o Verbo se fez carne. Jesus é a palavra. Quanto mais você estiver conectado com Jesus, menos as notícias aí de fora vão chegar ao seu ouvido. Vão te amedrontar, vão te trazer medo, vão te trazer pânico. As pessoas, elas caminham desconfiando uma das outras. As famílias estão em pânico. As pessoas estão fazendo campanhas de todas as maneiras. Fique em casa, faça isso. Eu não estou distorcendo isso. Eu quero afirmar a você: fique com a presença de Deus. Porque a palavra de Deus diz: em vão vigia o homem, se Deus não estiver presente. A nossa maior segurança não está aí fora. A nossa maior segurança está naquilo que Deus tem para as nossas vidas. A nossa maior segurança está naquilo que o Senhor tem como promessa para a nossa família. Amém? E Jesus perguntou a eles, disse a eles: como vocês custam a entender, como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes que constava a respeito dele
todas as Escrituras. Ao aproximar-se do povoado para qual estava indo, Jesus fez como quem ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Faça o mesmo. Não fique com as más notícias. Convide Jesus para o seu lar. Convide Jesus para a sua casa. Aqui está dizendo que os discípulos começaram a ter os seus olhos abertos, começaram a perceber que era Jesus e convidaram Jesus: olha, fique conosco em nossa casa. Não vá embora, o dia já está terminando. Fique conosco. Faça esse apelo ao Senhor. Peça pela presença de Deus na sua casa. Não se apegue a outra situação, não se apegue a nada. Mesmo em meio aos fatos e ocorrências que esses discípulos presenciaram, os olhos deles foram abertos e eles começaram a perceber e começaram a pedir: Senhor, fique mais um pouco conosco, fique mais um momento conosco. É isso que você deve fazer. Como que eu faço isso, pastor Luciano? Através da palavra, através das Escrituras, através da sua oração com Deus, através da sua intimidade com Deus. Você pode pedir para o Senhor ficar um pouco mais. E eu tenho uma boa notícia para você: Ele não vai ficar um pouco mais, Ele vai ficar com você até o fim dos tempos, porque essa é a sua promessa lá em Mateus 28. Ele diz: e eu estarei com vós até o fim dos tempos. Se o Senhor está conosco, a quem temeremos? A quem iremos temer? Ao que temeremos? Pragas, mortes, não importa o que estiver acontecendo, eu oriento a você: apegue-se à palavra, apegue-se ao amor de Jesus. E ainda continua dizendo no verso 30, quando estava à mesa com eles, tomou o pão e deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Verso 32, perguntaram-se uns aos outros: não estava queimando o nosso coração, enquanto ele nos falava no caminho e nos empunhava as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Olha a diferença das notícias. Eles estavam com a primeira notícia sobre a morte e a crucificação de Jesus. Estavam já um pouco desapegados, desamparados da promessa que Jesus ressuscitaria. Mas Jesus apareceu a eles para firmar essa promessa. E a Bíblia diz que Jesus ceiou com eles, estava com eles, os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus. Nesta que reconheceram Jesus, sabe o que eles fizeram? Eles voltaram para Jerusalém, que estava a 11 quilômetros de distância de Emaús para onde eles foram. Eles voltaram para Jerusalém, se mantiveram na presença de Deus, se mantiveram firmados, conectados com Deus, com o povo de Deus, com a igreja, com a palavra de Deus. É isso que você deve fazer. Você deve estar conectado com a palavra, com a presença de Deus. Não dê ouvidos às notícias aí de fora. Não deixe que isso entre no seu coração. Se existe uma pessoa digna de habitar em seu coração, é Jesus Cristo na pessoa do Espírito Santo. E a Bíblia diz que eles voltaram e se reuniram com os outros 11 discípulos. Isso significa que eles acreditaram na boa notícia. Você deve acreditar no Evangelho, pois o Evangelho é a notícia de Deus para as nossas vidas. O Evangelho significa boas novas, boas notícias. Deus tem boas novas para a sua vida. Deus tem boas notícias para o seu dia. Eu não sei como tem acontecido, eu não sei como tudo que está acontecendo aí fora tem mexido, tem movimentado o seu coração. Eu não sei como tudo que está acontecendo aí fora como isso tem gerado na sua vida, na sua casa e na sua família.
Eu sei e também somos a favor que nós devemos tomar os devidos cuidados, nos prevenir, mas nós não podemos deixar que o pânico entre em nossa vida, que o pânico entre em nossa casa. O que nós devemos deixar entrar nesses lugares, em nosso coração, em nossa vida, em nossa casa, é a presença e a palavra do Senhor Jesus. Lá em João 10 ele disse: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Ele diz em João 15: eu sou a videira verdadeira, vós sois o ramo. Ele diz também em João 15: sem mim nada vocês podem fazer. Nós não podemos fazer nada sem Jesus. Jesus é absolutamente tudo em nossa vida. Não adianta nós nos apegarmos a todos os meios e métodos de segurança e deixar o Senhor Jesus para fora de nossas casas. Esses discípulos, eles convidaram Jesus para fazer parte do seu lar. Esses discípulos, eles convidaram Jesus, nem que por um curto espaço de tempo, eles convidaram Jesus: entra Jesus. Lá em Apocalipse 3 diz: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Jesus te faz um convite nessa noite. Não dê ouvido às más notícias, dê ouvido a eu batendo na porta. Você deve ouvir o Senhor, Ele está batendo na porta do seu coração, Ele quer entrar no seu lar, Ele quer entrar na sua vida, Ele quer entrar na sua casa, mesmo em meio a um tempo onde as pessoas estão com as suas saúdes ameaçadas, estão com as suas vidas ameaçadas. Não importa, a quem temerei se o Senhor estiver comigo? Deixa Jesus entrar, deixa Ele fazer parte do seu lar, deixa Ele fazer parte da sua casa. Seja inteligente, use a sua fé, ainda que ela seja pequena como um grão de mostarda, ela é suficiente para mover e movimentar a mão de Deus. Ela é suficiente para fazer com que o Senhor volte os seus olhos para nós. Deus, Ele está à procura de pessoas que o temem, que o adorem, que o busquem em espírito e em verdade. É isso que o Senhor está à procura. Nos últimos dias, esses fatos, essas ocorrências, essas notícias, as últimas ocorrências, elas têm alarmado a vida das pessoas. Mas eu quero dizer a você: mantenha o seu coração no Senhor, mantenha a sua esperança nele. Faça como homens e mulheres de Deus que já passaram por diversas provações na Bíblia, por diversos tempos de dificuldade, por diversas ameaças. O povo de Deus, desde Gênesis até o Novo Testamento, até Apocalipse, eles passaram por diversas provações, perseguições, tentações. Eles passaram por diversos momentos de dificuldades. Existem muitos homens e mulheres que eles servem como exemplo para que nós possamos perseverar. A Bíblia diz em Hebreus: perseverando, perseverem, para que quando tiverem feito a vontade de Deus, vocês recebam o que Ele prometeu. E o que o Senhor nos prometeu? Ele nos prometeu vida e vida em abundância. Ele nos prometeu salvação. Ele nos prometeu o seu reino habitando em nós. Ele nos prometeu muitas coisas e Ele irá cumprir. Esses discípulos, a uma parte do texto, eles dizem, eles relatam, eles levantam uma promessa. Diziam que Jesus iria fazer, que Ele iria ressuscitar, que Ele era o nosso Redentor. Já faz 3 dias que tudo isso aconteceu e ainda nada surgiu sobre a promessa. Não importa o tempo que passa, não importa o período que passa, mantenha o seu coração esperançoso naquilo que Deus prometeu, pois a palavra de Deus diz: aquele que é fiel para cumprir as suas obras. Aquele que é fiel para cumprir aquilo que começou. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tudo que Jesus promete, Ele cumpre. Tudo que está escrito em sua palavra aconteceu, está acontecendo e vai acontecer. E eu quero encorajar você a deixar com que essa palavra entre na sua casa, entre na sua vida, entre na sua família. Medite nessa palavra. Por outros momentos, pegue a sua palavra, pegue a Bíblia, pegue a Bíblia e leia. Leia a palavra, mantenha-se conectado com aquilo que Deus está falando. Se existe um modo mais saudável de ouvir a palavra de Deus, é através da leitura bíblica.
Não tem distorção. É aquilo que está escrito e é aquilo que vai gerar vida e vida em abundância na sua casa, na sua família e na sua vida. Eu te oriento, não se atente para os acontecimentos. Atente-se para Jesus Cristo. Ele ressuscitou e vive e está à direita do Pai Todo-Poderoso. Amém? Essa é a palavra de Deus para você nessa noite. Eu quero orar por você. Em cima dessa palavra, com base no texto que eu li para você, eu quero orar por você, por sua casa e por sua família. Pai, no nome de Jesus, baseado em sua palavra no Evangelho de Lucas, Senhor, não nos deixe distrair com as últimas ocorrências, com os últimos fatos. Não nos deixe, Senhor, nos perder com aquilo que ouvimos, mas que nós venhamos nos encontrar contigo naquilo que ouvimos acerca de sua palavra. Senhor Jesus, nós te pedimos, fique mais em nossa casa, fique mais em nosso lar. Senhor Jesus, eu te peço, alcança, esteja presente nas famílias, esteja presente nas casas, esteja presente na vida das pessoas, para que ela saiba que existe Deus em favor da vida delas. Pai, que as ocorrências não nos distraia, mas que nós venhamos estar firmes, conectados com a sua voz, em nome de Jesus, porque não há o que temermos, se o Senhor está conosco, em nome de Jesus. Amém? Essa é a palavra de Deus para você nessa noite. Essa é a palavra que o Senhor trouxe ao meu coração e eu desejei e quis compartilhar com você. Se você é um dizimista, se você é um ofertante fiel e entende sobre esse princípio, a palavra de Deus diz lá em Malaquias capítulo 3, verso 10, tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Deus está falando sobre a entrega de dízimos e ofertas. Se você é um dizimista, se você é um ofertante fiel, vai ter aí no vídeo embaixo as descrições da conta da igreja. Seja fiel nesse princípio. Se você entende esse princípio, se você crê nesse princípio, participe, adore o Senhor com seus dízimos, com as suas ofertas, pois essa é a vontade de Deus também para as nossas vidas. Amém? Que o Senhor Jesus abençoe a sua casa, que o Senhor Jesus abençoe a sua família. Nós estaremos aqui de terça a quinta. Todos esses dias nós teremos culto às 15 e às 20 horas. Todos os dias nós temos adoração às 11 horas. Nas sextas-feiras nós teremos adoração às 20 horas. Temos os nossos cultos aos domingos, às 10 e às 18 horas. E eu tenho uma boa notícia para você. Tudo isso que está acontecendo aí fora vai passar. E em breve nós poderemos estar presente em nossa igreja, na inauguração do nosso templo, porque eu sei que o nosso Redentor vive. Deixo essa mensagem a você e digo a você, fique com a presença de Deus. O Ministério IEMPS ama cada um de vocês. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém.